Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superit Telecom, Canal 20, TV a cabo. E hoje nós temos o prazer de receber Dr. Vicente Afonso. Eita. Tudo bem, Vicente? Como é que tá? Tudo bem, Toninho, e você? Estamos aqui na luta, Vicente, aqui. O Vicente, né? Vicente é advogado. Sim. Procurador da prefeitura, né? Procurador municipal. Advogado. Como a gente tem muito trabalho na procuradoria, eu acabei deixando de ser advogado, né? É muito trabalho. Você hoje é arrecadador de imposto, então? Eu ajudo a arrecadação, os auditores a receberem, né? E também praticante de karatê. Eu gosto demais. Karatê é terapêutico, é motivacional, ele dá uma ajustada no corpo, uma equilibrada na alma, na mente, é muito bom. Ô Vicente, você falou aí que você ajuda na arrecadação dos impostos, não é isso? Há pouco tempo eu vi uma entrevista do prefeito Mourão. Sim. Falando que a arrecadação de tributos da prefeitura não está dando para pagar as contas. Uau! O que é isso? É verdade isso aí? Não está dando, não? Olha, Toninho, são feitos estudos, né? Então, aí esses estudos passam para a fazenda, né? E a gente tem que mover, né? Para ajustar, equilibrar isso, equilibrar a cobrança. Então, é algo que a gente tem de trabalhar em função, porque o município precisa, né? Da receita para se mover, não é verdade? Ô, Vicente, você tem até curso de administração. Você foi professor de administração de empresa, né? Eu fui professor na FAGV durante 15 anos. Na área tributária? Eu dava aula de direito tributário e direito empresarial. Uhum. Depois eu fui dar aula na FADVALE e cheguei a dar aula um pouco também na Univale. Foi uma experiência muito boa. Me ajudou a ser pai, né? Ser pai, ser... Ô, Vicente, essa preocupação do prefeito, né? Claro, quando percebe que a receita não é suficiente para pagar a despesa, como é que a prefeitura está fazendo? Sabe o que eu acho interessante na Constituição? Quando teve a modificação em 1988, né? Você tem a original uma via original da Constituição pequena, assim. Eu tenho até um desejo por ela, sabe? Eu vou te vender ela. Eu acho que eu tenho coragem de dar um lance. Você sabe que eu coleciono moeda também. Eu tenho uma moeda de 1885. Quem sabe a gente não faz um negócio? Vou te apresentar um colecionador de moedas que sempre me procura. É o Dr. Everton Vilaron. Você conhece? Sim. Você pode falar com ele, que eu coleciono também. Eu tenho bastante moeda. Então, aí, a gente tem que perceber o seguinte, olha, como é que faz com essa arrecadação para ajustar? Aí a gente lembra da Constituição. Só permite a União fazer esses saques de dinheiro via venda de título público, empréstimo. Então, é delicado para o município. Ele tem a via dele de sobrevivência, é a arrecadação municipal e os fundos de participação. Então, porque não tem jeito de ir. Tem que enrolar, então, né? Não tem por onde correr, é necessidade mesmo. Eu estava vendo aqui... E a população nossa é muito grande, a cidade hoje é muito grande, tem muitos municípios, muitos domicílios, né? Estava vendo a entrevista do Mourão, falando que, se não me engano, tem 4, 5, 6 meses que deve a empresa de limpeza pública, né? Deve também ao pessoal do transporte. Eu vi essa reportagem e tem uma outra ferramenta, também prevista em lei, é que o município ele pode adiar, né? Ele pode adiar por 90 dias ao não pagamento, né? Então, tem uma carência de 90 dias. São instrumentos que são previstos justamente para poder permitir o município fazer esses ajustes. Às vezes ela está com déficit de arrecadação, ela tem esse prazo para respirar, para poder se reerguer,
ajustar a cobrança dos créditos tributários que ela tem justamente para poder equilibrar isso. Então, todo um trabalho tem de ser feito nesse sentido. Uma prefeitura quebra? Entra em concordata? Não tem essa previsão. Mas aí o que acontece é, vamos dizer, uma prefeitura hipotética. Hipotética, claro. Se ela não conseguir arrecadar e ela não ter dinheiro para pagar os fornecedores não vão prestar serviço para ela. Não vai prestar serviço. Se ela não vai prestar serviço, a empresa de limpeza passou os 90 dias, ela... Para, né? Passou os 90 dias, o fornecedor do material, ele não consegue... Ele fala, não tem como prestar serviço mais, porque agora eu tenho a garantia de não prestar o serviço para você mais. Então, aí, essa prefeitura hipotética, ela entra em caos. Entende? Um caos público, né? Então, essa que é a questão. Então, aí é necessário que entre, né? Que o governante ele tenha uma credibilidade. É como se fosse um credor, né? Muitas pessoas dizem que o crédito é dado para quem tem credibilidade. Então, aí o governante ele precisa ter essa credibilidade para conversar com o fornecedor de serviço. Espera, eu vou ajustar eu vou ajustar a arrecadação, me dá um tempo. A gente vai conseguir receber mais créditos, né? Daqui uns dias nós vamos ter o dinheiro para você. Hoje tem a figura da emenda, né? O fundo de participação. Então, o governante ele tem de ter essa credibilidade. Isso é muito interessante, porque aí pega a questão da economia. Agora eu estou conversando com você como economista. Claro. É que graças a Deus, Você também é formado em ciência econômica? Eu formei. Inclusive, Então você é colega economista? Eu me inscrevi no conselho também como economista. Então você sabe muito bem que a credibilidade ela vale dinheiro, né? Então você tem acesso ao crédito com a sua credibilidade. Até dizem o seguinte, que mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso, dinheiro na caixa. Né? É verdade, é credibilidade. Salomão fala, né, em Provérbios que mais vale um bom nome do que riqueza. Mas, Vicente, nós já tivemos um caso, você falou em caso hipotético, na verdade, mas nós tivemos, não há muito tempo atrás, a administração do prefeito Paulo Fernando, entendeu? O Paulo deixou a prefeitura sem pagar o funcionário público durante 6 meses, durante 8 meses a limpeza pública. E estou falando isso porque a gente assumiu a prefeitura. Foi o primeiro mandato do Mourão, entendeu? E então nós assumimos essa prefeitura com essa situação caótica, entendeu? Uau, essa aí não era... Eu não era servidor público, não. Agora, o que importa é o seguinte, entendeu, Vicente? É que a receita, a despesa também é muito engessada, né? Por exemplo, estou vendo aqui, 15% da receita vai para a saúde, 25% vai para a educação, 57% vai para a folha de pagamento e 6% para a Câmara. Então, o prefeito não sobra nada, né? Eu até vi ontem uma reportagem sobre a Assembleia Legislativa, né, falando sobre as despesas obrigatórias. É um desafio muito grande a pessoa ser governante hoje em dia, né, ser governador, ser prefeito. É bem delicado, porque essas despesas obrigatórias, elas avançaram bastante no orçamento público, né? Caramba! Aí, eu vou falar agora como economista também. E se você tem um índice de renda, você tem uma população com a renda que não é suficiente para consumir, para pagar a tributação, então aí você tem um outro desafio. Aí você tem um desafio de uma despesa grande junto com o desafio de uma receita pequena, né? De uma renda populacional apertada, comprimida por causa da inflação. É desafiador. Você acha que Valadares está nessa situação assim de... Eu não sei, porque isso é um assunto bem restrito do tem secretário, nesse né? sentido, né? É um assunto bem restrito do secretário, mas o Marcos Sampaio é muito competente, né? Tem muitos anos, né, que ele está na área, né, no assunto, então ele é um homem bem competente para conduzir essas questões, né?
porque ele é o secretário da pasta, né? Eu vejo o seguinte, na minha experiência, né, pública, né, que gerir uma prefeitura do tamanho de Valadares é muito difícil. É justamente isso aí, é uma população enorme que demanda muito serviço e o poder aquisitivo do povo é relativamente baixo, né? Nós temos um comércio ativo, mas com a massa de salário relativamente baixo, né? Uma vez eu vi uma pesquisa do IBGE, realmente nosso rendimento, né, per capita é bem baixo, né? Poder de consumo, né? São 87% da população tem um rendimento bem ali naquela faixa de um salário e meio, um salário. Então, a última vez que eu vi na pesquisa do IBGE, né? Mas você não é prefeito? Eu não sou prefeito. Você podia ser prefeito, Afonso. Não, eu não tenho vontade de assumir nenhum cargo político, eu não tenho vontade de assumir nenhum cargo, né, de comissão. Isso é bem delicado, né? É um desafio muito grande. A sua vontade, então, é de escrever? É escrever. Eu gosto muito de escrever. Ô, Vicente, é um prazer, entendeu? Conversar com um escritor, entendeu? Eu também sou metido a escritor. Você é um escritor, né, Tony? Sou metido a escritor. E eu vi aqui no seu currículo que esse é o segundo livro que você está lançando, né? Então, o primeiro é As Riquezas dos Casais Bíblicos. Sim. É isso aí? Sim. Hoje em dia a gente vê a sociedade bem voltada, né, à questão de equilíbrio financeiro. E o equilíbrio financeiro, ele dá uma imagem de que o casal seria equilibrado porque tem uma estabilidade financeira. E eu não encontrei isso na Bíblia. Não encontrei. Os casais foram estabilizados, foram estáveis. Essa questão patrimonial não estava no cardápio, não era um dos... Hoje em dia as pessoas falam muito em pratos, né? Não era um dos pratos, né, para se equilibrar. E o que você encontrou, então? Eu encontrei comprometimento, eu encontrei... Cumplicidade? Cumplicidade, vamos na assonância, né? Comprometimento, cumplicidade, capacidade de entender o outro, de querer entender o outro, aquela conquista um do outro. Eu encontrei várias coisas não relacionadas ao dinheiro, ao que é monetário, né? A riqueza material. Encontrei várias coisas que não eram relacionadas a isso. E se encontrar, por exemplo, um casal que você tem muita cumplicidade, mas não tem dinheiro, como é que faz? Olha, então, se a gente olhar, quando esses casais têm isso, eles conseguem se manter, eles conseguem se desenvolver. É exatamente o contrário. Essa cumplicidade, esse companheirismo, eles fazem com que o casal se una. Aí a gente entra lá em Salomão de novo. É um cordão de 3 dobras. O casal, ele consegue conquistar as coisas juntos, mas eles começam a entender que não é isso que fez com que eles se unissem e não foi isso que fez com que eles se prosperassem. Entende? Você fala muito em Salomão, por que Salomão? Há muito tempo atrás eu li um livro e ele falava que era importante ler Salomão, Provérbios especificamente. E Provérbios ele foi escrito para instruir os jovens de 14 anos de idade, foi uma ideia de Salomão, de instruir os jovens de 14 anos de idade para a sociedade que ele iria entrar nela, como um homem casado, como um homem produtor, produtivo. Então eu comecei a ler Provérbios e realmente ele mudou a minha forma de estruturar o meu pensamento. Ele mudou a minha forma de enxergar como o outro enxerga o mundo. Antes eu tinha uma visão muito limitada das coisas, das pessoas, da engrenagem do mundo. Então quando eu comecei a ler, aí eu lia dia 1º, provérbio 1º, dia 2, provérbio 2. E fiz isso durante uns 3 anos. Achei muito enriquecedor e acabei gostando muito da sabedoria que Deus deu a Salomão para que ele pudesse deixar isso registrado.
entende? É muito interessante, É viu? muito interessante, vale a pena. Aí o livro, ele sai de uma questão interessante. Eu achei interessante, achei muito edificante para a minha vida, para o meu comportamento, para a minha maneira como eu estruturo meu pensamento, a maneira como eu enxergo as pessoas, como eu enxergo o mundo. Eu preciso passar isso para os meus filhos. Só que Provérbios, ele tem muito paralelismo, né? Uhum. Tem muito quiasmo, tem muita sentença curta. Então eu separei, tá, vamos ver o que eu encontro aqui. Aí encontrei vários personagens. O Mas aí nós sábio, vamos falar sobre outro livro. o inteligente. Aqui, Ok. Aí, quando eu fui vendo esse comportamento de Provérbios, aí a gente vai para o outro livro que também é muito interessante, Eclesiastes. Outro livro de Salomão. Ele mostra que muitas coisas que nós damos ênfase são vaidade, são coisas muito efêmeras. E os casais, eles enxergam coisas que... Os casais que eu escrevi sobre eles, o comportamento deles mostrava que eles enxergavam coisas mais... hoje em dia é raízes, né? As pessoas falam, não é Nutella, né? Raiz. Eles enxergavam coisas enraizadas, coisas que duravam para gerações futuras, não só para aquele casamento. Hoje em dia a gente também percebe como os pais de hoje em dia precisam, né, entender que é necessário você ter uma visão de gerações, você manter um comportamento para que seu filho copie aquilo, queira copiar aquilo para gerações futuras. Quando você enxerga o comportamento dos casais, isso é claro, como Abraão comportou, Isaac, Jacó. Você tem curso de teologia também? Eu estou fazendo pós-graduação em teologia na Mackenzie. Na presbiteriana. Você é presbiteriano? A minha igreja tem o viés batista, né? Uhum. Mas por que eu escolhi a Mackenzie? O presbiteriano, ele é muito, extremamente estudioso da palavra, do conteúdo bíblico, do conteúdo histórico, do conteúdo da linguagem. Eles são muito voltados à Bíblia, né? Assim, o batista mas o estudo sistemático, né? Aquele que pega, que olha o contexto histórico, aí pega o grego, pega o hebraico, pega as versões, né, da tradução do João Almeida e outras traduções e faz uma compilação daquilo e faz um estudo completo, é muito interessante. A forma como eles estudam. Aí eu precisava, deixa-me fazer uma pós-graduação para eu enriquecer a minha posição, enriquecer a minha visão sobre a literatura bíblica, sobre como é que eles enxergam isso. Então, eu achei no presbiterianismo, né, lá no Mackenzie, essa... Você está de parabéns, porque realmente é um negócio de extrema importância. Mas como é que você vê hoje? Você vê tanta separação, né? Tanto casamento que não dá em nada, né? O que está faltando? Sabe, assim, eu não sou psicólogo, né? Esse livro eu simplesmente peguei como é que esses casais se comportavam sem colocar o fator dinheiro. Mas eu vejo que esses casais, eles tinham uma noção especificamente muito espiritual do casamento. O pastor não chega e fala assim, até que Deus... se separe. Não, ele fala assim, o que une o homem, o que Deus uniu não separe o homem, não é assim? Aí as pessoas falam, amém. Então, quando você observa esses casais, você enxerga que eles tinham uma visão muito espiritual do casamento. Aí como é que você separa dois espíritos, né? Porque a gente é um ser espiritual. A sociedade hoje tem vivido de uma maneira tão materialista, né, tão individualista, que parece que eles têm esquecido essa questão espiritual. Como é que você separa espíritos? Se você separar de carne, você vai para um outro imóvel, vou para outro imóvel, é uma separação de corpos, né? Mas como é que você separa espíritos? Esse pessoal, os casais os casais bíblicos, eles tinham essa visão mais apurada dessas questões espirituais, né? Eu acho que é por isso que eles tinham tanto
essa manutenção do casamento, né? Porque hoje é muito material, assim, se visa muito dinheiro. Aí eu te pergunto, né, Toninho? Você tem, né? Você já tem muito mais vivência, né? Viu muito mais gente, né? Casando, separando, né? Então, é uma pergunta que quase que não tem resposta, né? Então, a gente acaba imaginando, né? Pelo que eu vi nos casais, né? É uma questão bem espiritual. Agora, hoje, será que... Ou será que as mulheres é que mudaram muito? Eu não sei. As mulheres hoje estão mais... Eu não sei. Mas, assim, a gente fica vendo em rede social, né? E é uma questão bem interessante, porque as pessoas mostram mais a questão material, né? Então, não sei se é o materialismo, né? O utilitarismo que está reinando hoje em dia, né? Muito consumo, né? Muito bem. Esse livro seu está na leitura, está na Amazon. Está na Amazon e A Riqueza dos Casais está na Amazon, né? Uhum. O personagem de Salomão vai entrar na leitura amanhã. Nós estamos aqui... Está na Amazon também. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Vicente Afonso, advogado, procurador da prefeitura, escritor, e amanhã, né, dia 17, ele estará lançando o seu livro Personagens de Salomão na leitura. É na leitura? Na leitura a partir de 9 horas. 9 horas. Desculpa, 19 horas. 19 horas. Sim. Mas então aí, Vicente, e esse livro aí, Personagens de Salomão, o que é que você está falando aqui sobre os personagens de Salomão? Vicente, mostra aí o livro e mostra. Personagens de Salomão. Personagens de Salomão. Esse Salomão é famoso, né? Famoso. Mas vale a pena, Toninho, porque quando você se dedica, né, a ler o livro de Provérbios, Eclesiastes, você vê como é rico, né? Como é uma sabedoria divina que foi envolvida no que foi escrito. E esse livro ele nasceu de uma necessidade que eu senti de que os meus filhos entendessem, né, Provérbios. Você escreveu isso para os filhos? Aí eu fiz um resumo por exemplo, falar, olha, Pedro, você precisa ser sábio. Sara, você precisa ser inteligente. Você tem 2 filhos, né? Que idade Pedro, que eles têm? 15 e a Sara tem 11 anos. 11 anos. Então, às vezes você vê um comportamento do filho que não é inteligente. Aí eu senti a necessidade de mostrar, olha, o comportamento inteligente é assim, você tem de buscar o conhecimento, você tem que buscar ativamente o conhecimento, você tem que buscar passivamente aplicar o entendimento das coisas. A sabedoria, você tem que pegar a inteligência e conectar com outras coisas, com outras áreas de conhecimento, isso é sabedoria. Então, com isso, eu consegui explicar para eles cada passo. Olha, para você ser prudente, você tem que saber usar o seu telefone, o seu tempo, você tem que... se você quiser ser próspero, você tem que saber usar as suas rotinas, você tem que saber ser generoso. Como ser generoso também, como não ser maldoso. Então, quando eu peguei esses personagens e fui conversando com eles sobre cada aspecto deles, eu entendi, isso dá para fazer um livro. E o que é interessante é que eu tinha formado em economia e eu tinha voltado o meu projeto para escrever um livro de execução fiscal. Aí, nossa, é bem diferente, né? Completamente. Aí eu estava catalogando, aí daqui a pouco travei no livro. Já estava quase no final lá fazendo o catálogo, né, dos artigos, o que eu ia colocar, o que eu não colocar, pegando decisão do STJ, STF, Tribunal de Justiça, um trabalho incansável, né? Enorme. Aí eu travei. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Aí veio na minha memória, tá aí o rascunho do livro. Aí eu parei tudo e comecei com esse. E foi um trabalho muito denso, né? Porque esse livro ele tem 51 referências bibliográficas. Então eu fui pegando muita coisa para conseguir
descrever esses personagens de acordo com o entendimento de Salomão, o comportamento desse personagem, a visão de vida dele, o comportamento dele, o que ele quer dominar, a que ele se submete, a quem ele influencia. Então, todas essas coisas deram muito trabalho, tanto que as referências bibliográficas são 21, né? Aqui eu peguei, se não me engano, 4 modelos de Bíblia, né? De versões, a ARA, então, a NVI. Então, peguei vários para que ficasse mais fácil, mais adequado à leitura e o entendimento. Então, aí eu terminei, lancei. Daí a pouco surgiu a conversa de escritor, né, Toninho? Daí a pouco surgiu outro livro e já mandei o outro livro. Já tem um terceiro livro? Assim, é interessante. Eu terminei isso aqui e falei, agora eu vou voltar para o livro da execução fiscal. O terceiro é sobre execução fiscal. Não, aí eu vou terminar o livro da execução fiscal. E veio outra ideia, travei de novo, veio outro. Escrever sobre José do Egito. O famoso José do Egito. Mas ele surgindo em 1931. 1931? 2 anos após a quebra de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York, que deu aquela grande depressão. Em 1929, né? Aí ele, em 1931, como se ele estivesse recebendo os irmãos dele em Nova York para vender commodities para eles. Mas aí essa abordagem do livro pega bastante a questão de pensamento de José, porque na Bíblia não mostra as emoções dele. E nesse livro eu trouxe as emoções dele. Entende? Aí já terminei e já mandei. Então, essa vida de escritor é isso, é pra gente mostrar. Uma coisa puxa a outra. Né? Uma puxa a outra, mas a ideia é abençoar, né? É fazer com que as pessoas melhorem um nível, né? Igual eu melhorei o meu nível depois que eu escrevi esse livro. Nossa, foi muito bom para mim enxergar, por exemplo, a figura do resiliente, né? Hoje em dia é uma pressão tão grande, né? Para que as pessoas desistam, né, Toninho? Desistam dos sonhos, né? Uma opressão, desistam dos propósitos. A gente vê que no Brasil a gente tem 8 milhões de pessoas de 19 a 25 anos que não trabalham nem estudam. Neném, chama de neném. Mas você imagina a opressão, né, sobre a cabeça dessas pessoas para que elas fiquem sem trabalhar e sem estudar. A questão psicológica envolvida em cima deles, a questão espiritual, vamos dizer assim. Então, quando você pega alguma literatura e você consegue registrar alguma coisa que possa ajudar a pessoa a não sofrer essas opressões e enxergar que portas podem ser abertas, que ela pode atingir níveis melhores, né, na vida. Nossa, Deus, é uma missão, né? Eu vejo a arte de escrever, né, o dom de escrever como uma missão. A pessoa tem que, através da escrita, é uma forma de ajudar os outros, né? É uma forma de... É uma forma de ser cristão, né? Um livro desse vai na mão de uma pessoa, a pessoa lê o livro e se identifica com alguma passagem, algum personagem, ou com o personagem que você colocou, e ela muda a vida dela, né? O livro, Vicente, é muito importante. Eu estou impressionado, porque a vida toda participo da Academia de Letras, né, aqui de Valadares, mas eu estou percebendo o seguinte, a quantidade de gente que está escrevendo, entendeu? Sim. Mas é uma pena que pouca gente está lendo. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Quando eu escrevi, né, o livro, foi uma dificuldade conseguir uma editora. Na hora que a editora aceitou o original, que eles falam, né? Nossa, eu tive muito não estamos recebendo o original. Aí veio a editora, né? Que editora é essa? A Salvé? A Salvé com a Apres, né? Aceitou o livro. Nossa, foi uma alegria muito, muito grande, né? E é uma editora grande, né? Então eu fiquei muito feliz com isso. Ô, Vicente, nós estamos falando aqui que da sua ganância de escrever, né, da sua vontade de escrever, né?
mas que tem muita gente escrevendo, mas tem pouca gente lendo, na verdade. Sim. Isso é importante. Mas nós estamos fazendo um trabalho junto com a Academia de Letras, no sentido de incentivar as pessoas. Então, nós tivemos aqui há pouco tempo um podcast com um psiquiatra. E a gente falou muito sobre a questão das redes sociais, entendeu? Sim. Você que tem uns menino de 10 anos, de 15 anos, como é que você vê essas redes sociais? Você como pai, eu sei que é uma pessoa extremamente preocupada assim, com o bem-estar da família, né? Como é que você vê? A minha menina de 11 anos, ela não tem telefone, né? Não tem telefone? Não tem telefone. Ela usa o telefone lá, meu, da Gabriela, né? O mais velho, o Pedro, a gente deu o telefone para ele quando ele tinha 12. Mas, como diz o pessoal, né? Volta e meia, eu tenho que pegar o telefone e guardar, né? Levar comigo para o trabalho, porque eu vejo que ele excede, né? Mas tudo é uma estrutura criada para que a criança ela dedique o tempo dela, né? À rede, ao telefone, né? Ao jogo. Então é um desafio muito grande para o pai. Eu vi, não sei se foi ontem, um país desse, acho que é na Espanha, se não me engano, proibindo as redes sociais para menores, né, depois de uma determinada hora, entendeu? Acho que na Austrália já estão fazendo isso, né? Eu acho que é uma necessidade, né? Igual foi aquela lei que proibiram as crianças de usarem telefone na escola. Uhum. Então, é uma coisa que assim, ajuda o pai no desafio, porque é cansativo, né? Você ficar ali tendo de vigiar, tendo de colocar, principalmente a gente que não foi criado com telefone, né, Tony? Eu não fui, não. Então, eu também não. Então, é um desafio muito grande você... Eu não vou nem discutir essa questão de quantidade na rede, o que a rede faz com a criança. Muita gente fala sobre dopamina. Eu estou falando como pai mesmo. Uhum. Você conseguir propor para a criança que ela, ao invés de usar o telefone, ela leia consuma o conteúdo de um livro, que ela sente em uma cadeira e fique estudando, adestrando o corpo a estudar, porque daqui a um tempo nós vamos ver isso. A criança, será que ela vai aguentar sentar em uma mesa e ficar estudando, né? Meia hora, 1 hora? Então, eu acho que é um desafio enorme você conseguir convencer no sentido de para o presente dela, que é bom para o presente, que é bom para o futuro, convencer sem raiva, sem aquela opressão em cima da criança, de que para o bem dela, ela não consumir o telefone ou consumir com equilíbrio o telefone ou o jogo, né, o videogame, e ter tempo consciente para o estudo, que ela entender que o estudo pode modificar a vida dela. Eu tive até a oportunidade, esse livro meu de José, a minha irmã Juliana Trindade, ela falou, você tem que ir nos Estados Unidos, você está escrevendo um livro sobre José, você tem que ir nos locais onde você fala que ele foi. Eu falo no livro que ele chegou em 1909, lá na Islândia, aquela ilha lá, do lado da Estátua da Liberdade. Você precisa ir, você tem de ir, você tem que ir lá em Wall Street. Aí eu, tá bom, vamos embora. Aí a gente percebe que lá nos Estados Unidos, o valor para a educação, eu fui nas casas das pessoas, como que eles valorizam o componente educação. E esse componente educação ele envolve você sentar numa mesa e consumir um livro físico. Porque sabe o que é, Afonso? Essas redes sociais, até o psiquiatra que falou aqui, está criando assim uma ansiedade nas pessoas muito grande. O jovem hoje é ansioso, entendeu? E realmente a gente vê a quantidade de pessoas com
distúrbio de ansiedade, né? Eu fui em umas casas lá nos Estados Unidos com crianças, né, idade de 12. Eu não vi telefone na casa deles com as crianças, eu não vi. E o pessoal lá era homeschooling, né, que eles chamam. Aí eu fiquei curioso, como você faz? Ela falou, eu tenho isso, vai na escola. Ela me explicou. Mas eu fiquei impressionado que as crianças não tinham telefone. E as casas lá são diferentes, né? Elas têm um quintal grande. E eu fiquei assim, impressionado com isso. Então, eu acho, aí eu vou repetir, é um desafio muito grande o pai enxergar a criança e colocar a ideia da criança que ela precisa modificar a estrutura de pensamento dela. Ela não pode pensar como todo mundo está pensando. Eu preciso ficar no telefone, eu preciso dessa dopamina, como diz o psicólogo. E como é que faz isso? É o pai que tem. É o pai, a mãe, é a função. A mãe, né? Porque a Bíblia, né, fala que o filho, Salomão de novo, fala que a gente tem que ensinar a criança o caminho que ela tem de andar. Então é função do pai. Eu tenho de chegar para ele e convencer, meu filho, modifique, não use essa estrutura de pensamento que está vigente por aí. Você não pode pensar como todo mundo que você precisa da dopamina do telefone. Você precisa ter equilíbrio. Você precisa jogar um pouco videogame, você precisa mexer um pouco no telefone, você precisa fazer a tarefa de casa, você precisa estudar, você precisa aprender outra língua. Fazer esporte. Você precisa fazer esporte. Você precisa aprender um jogo de tabuleiro. Então, são tantas coisas. A Sara, eu estava lá naquela emoção por causa do telefone. Aí ela falou assim, pai, me fala aí, o que você fazia sem telefone? Veio com essa pérola pra cima de mim e eu parei e pensei. Veio tanta coisa na minha cabeça que eu não consegui responder para ela. Aí no outro dia, pra você ter ideia, Tony, no outro dia eu fui começar a contar para ela as coisas. Falei, ó, na sua idade você tá com 11, né? Não, na idade do Pedro, eu trabalhava, eu estudava, eu lia Barça, né? Barça, Barça, mas a minha era hoje em dia chama genérica, né? Era genérica. A gente andava de bicicleta, andava de skate, brincava de queimada na rua, fazia tanta coisa que envolvia o tempo da gente, mas hoje em dia, aí eu falei com ela, hoje em dia, o seu tempo livre todo você vai correr pro telefone. Por que não corre para outra coisa? Aí ela começou ela gosta de fazer casinha, de fazer brinquedo, então eu achei interessante, ela correu para lá, pro manual. Vicente, né? O Salmo está falando ali que venceu a hora. Eu quero, Vicente, em primeiro lugar, te cumprimentar pela importância desses livros. É uma contribuição muito grande que você está dando às pessoas inteligentes, né? Às famílias e tal, e que continue escrevendo. Continuar te imitando, né, Tony? Me imitando. Então, eu quero te agradecer. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a todos, obrigado. E não deixem de ir no lançamento do livro, né? Que é amanhã. Amanhã, dia 17, sexta-feira. A partir de 19 horas, lá na leitura, no shopping. Tá, joia. E eu quero também agradecer a atenção dos nossos assinantes e até o próximo podcast, se Deus quiser. Obrigado. Até mais, gente.